vamos falar hoje sobre o Homem de Ferro na Guerra Fria. Todos nós conhecemos o Tony Stark, gênio, playboy, milionário e filântropo. Mas será que todos sabem a origem desse personagem e o contexto histórico de sua criação? A verdade é que o personagem eternizado no cinema por Robert Downey é a personificação de um momento muito tenso na história contemporânea, a Guerra Fria. Publicada originalmente em 1963, a obra de Homem de Ferro também está relacionada ao período de polarização da Guerra Fria, mais especificamente com a Guerra do Vietnã. Nas primeiras histórias, o Homem de Ferro participa da invasão promovida pelo governo estadunidense ao território do Vietnã. Em paralelo com a realidade, a narrativa faz referência ao grande investimento dos Estados Unidos na indústria bélica, com o intuito de combater as possíveis ameaças comunistas no país asiático. Mas qual é o motivo desse conflito? Bom, vamos ver a seguir. Naquela época, a Guerra Fria, iniciada em 1945, estava em pleno vigor, sendo marcada por conflitos entre as duas principais potências do momento, Estados Unidos e União Soviética. A principal causa do conflito era o embate entre as ideologias capitalistas e socialistas, pois enquanto o capitalismo defendia a expansão do sistema capitalista baseada na economia de mercado, sistema democrático e propriedade privada, o socialismo defendia a igualdade social baseada na economia planificada, partido único, e falta de democracia. Então, antes de falarmos um pouco sobre o papel do Homem de Ferro na Guerra do Vietnã, vamos explicar um pouco sobre a mesma. A Guerra do Vietnã, ela foi um conflito entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, no período de 1959 a 1975. Esse conflito ele foi motivado por questões ideológicas e contou com a intensa participação do exército americano de 1965 a 1973. Estima-se também que nessa guerra entre 1,5 milhão e 3 milhões de pessoas tenham morrido. A Guerra do Vietnã ela é considerada um desdobramento direto de outro conflito que já havia acontecido no Vietnã de 1946 a 1954, a Guerra da Indochina. O fim dessa guerra foi estabelecido na Conferência de Genebra, em 1954, que definiu ainda a independência do Vietnã em duas entidades com governos distintos. Assim foram criados o Vietnã do Norte, que era aliado com a União Soviética, e o Vietnã do Sul, que era aliado aos Estados Unidos. Durante essa conferência, também ficou acertado que a unificação do Vietnã aconteceria a partir dos resultados das eleições gerais de 1955. No entanto, o governo do Sul recusou-se a participar das eleições, alegando não acreditar na capacidade do governo do Norte em conduzir as eleições livres. As tensões existentes entre as duas nações faziam parte do contexto de bipolarização da Guerra Fria. O governo de Ho Chi Minh mantinha milhares de guerrilheiros infiltrados que realizavam atos de sabotagem no Vietnã do Sul. As tensões entre os lados aumentavam gradativamente no período de 1955 a 1959, e Ho Chi Minh, líder do Norte, convocou seus guerrilheiros para promover ataques contra o Vietnã do Sul. A Guerra do Vietnã foi iniciada sem uma declaração formal de guerra. Os exércitos norte-vietnamitas eram compostos pelos guerrilheiros vinculados à Frente Nacional de Libertação, mais conhecidos como os Vietcongs, e por soldados regulares enviados pelo governo de Ho Chi Minh. Soldados regulares dos exércitos sul-vietnamitas e tropas americanas, auxiliadas por estrangeiros, compunham outro exército. A Guerra do Vietnã seguiu durante anos sem que os Estados Unidos participassem diretamente do conflito. Nos primeiros anos, o papel dos Estados Unidos no conflito foi o de fornecer armas e conselheiros militares que faziam o treinamento dos exércitos sul-vietnamitas. No entanto, essa política americana alterou-se com Lyndon Johnson no poder. Ele assumiu a presidência depois do assassinato de John Kennedy, que aconteceu em novembro de 1963. Lyndon Johnson chegou à presidência americana em 1964 e durante um ano seu governo estudou as possibilidades de envolvimento direto na Guerra do Vietnã.
A mudança na postura dos Estados Unidos deu-se por causa da insatisfação com a incapacidade do governo sul-vietnamita de combater as tropas comunistas. A participação efetiva dos Estados Unidos no conflito ocorreu após o incidente do Golfo de Tonkin em agosto de 1964. Nesse incidente, a embarcação americana USS Maddox foi atacada 2 vezes por torpedos norte-vietnamitas. Os ataques, nunca comprovados pela Marinha Americana, foram usados como pretexto para a aprovação de resoluções que permitiam o envio do exército americano para a guerra vietnamita. Essa participação americana do Vietnã foi polêmica e foi marcada pela violência cometida contra civis em pequenas aldeias no interior do país. Por causa dessa extrema violência, o governo americano passou a ser alvo de grande pressão popular para a saída do conflito à medida que as imagens da guerra eram divulgadas e a quantidade de mortos no exército americano crescia. Os protestos pelo fim da participação americana na Guerra do Vietnã aconteceram principalmente com os movimentos de contracultura que estavam em alta na época. A pressão popular, aliada há anos em um conflito que parecia não ter fim, levou o presidente americano Richard Nixon a propor um cessar-fogo com as tropas norte-vietnamitas. A assinatura desse cessar-fogo deu fim à participação americana na guerra em 27 de janeiro de 1973. Em junho do mesmo ano, o Senado americano aprovou ainda a emenda proibindo o novo envolvimento do país na guerra. O governo do Vietnã do Sul, que a essa época era governado por Nguyen Van Thieu, ficou com seu apoio dos Estados Unidos e foi incapaz de conter os avanços dos exércitos comunistas do norte. A cidade de Saigon foi conquistada e renomeada para Ho Chi Minh pelos comunistas em 1975. Com a derrota do governo sulista, o Vietnã foi reunificado sob um governo comunista a partir de 1976. Os exércitos americanos acumularam 58 mil mortos durante os anos de envolvimento na guerra. Guerra do Vietnã, também conhecido como Segunda Guerra da Indochina, chamada no Vietnã de Guerra de Resistência contra a América ou simplesmente Guerra Americana, aconteceu em Laos e Camboja no Vietnã, de 1º de novembro de 1955 até a queda de Saigon em 30 de abril de 1975. A segunda das guerras da Indochina, oficialmente travada entre o Vietnã do Norte e o governo do Vietnã do Sul, o exército norte-vietnamita era apoiado pela União Soviética, China e outros aliados comunistas, enquanto os sul-vietnamitas eram apoiados pelos Estados Unidos, Coreia do Sul, Austrália, Tailândia e outras nações anticomunistas. Nos Estados Unidos, havia um medo do chamado a teoria dominó, a teoria que postula, caso um país ou região caísse para o comunismo, os países com os quais eles fizessem fronteira iriam cair em seguida. No entanto, até esse momento, os Estados Unidos só davam suporte enviando armamento e acessórios militares, assim não se envolviam diretamente no conflito. Não por menos, o Homem de Ferro era um vendedor de armas e que lucrava com a guerra. Os Estados Unidos passariam a ter uma participação com envio de tropas a partir de 1964, embora foi através de um episódio que até hoje é polêmico sobre se realmente aconteceu do jeito que é descrito. A versão original acontece durante a Guerra do Vietnã. Nela, o inventor e empresário Tony Stark foi vítima de uma explosão de granada, que acabou sobrevivendo, mas os estilhaços dos explosivos se alojaram próximo ao seu coração, ao passo de que sua vida estivesse sob grande ameaça. Assim, foi capturado e levado até o líder Yong-Choo. Restavam apenas alguns dias de vida para o americano, e Yong-Choo o forçou a criar uma arma poderosa. Tony não criou uma arma, e sim algo que mantivesse vivo e permitisse derrotar os captores. Outro gênio, o professor Wong Jensen, também se encontra preso. Tony revelou seu plano ao professor e este ajudou o gênio bilionário. Originalmente, Tony Stark colaborava com as Forças Armadas Americanas, a fim de desenvolver armas e máquinas para que usasse na Guerra Fria. Seus inimigos frequentes eram os comunistas, como Dínamo Scarlet, Homem de Titânio, Viúva Negra e, claro, o Mandarim. Exatamente, a Viúva Negra, que ficou famosa no universo cinematográfico Marvel. Ela começou como vilã. Basicamente, era um conflito puramente ideológico de capitalismo versus comunismo.
chegou ao ponto de enfrentar Khrushchev, já que era um político da influência que chegou a ser o primeiro-ministro da União Soviética. Analisamos a história de Tony Stark, o Homem de Ferro, e percebemos alguns toques nada sutis que representaram exatamente o que o capitalismo queria provar. Desse modo, conseguimos notar que o personagem é tudo aquilo que o capitalismo queria passar para o mundo, que o mundo capitalista era tecnológico, cheio de oportunidades e que o socialismo não tinha nada a oferecer. O Homem de Ferro ficou bastante famoso e popular no mundo todo, mas você imaginava que havia tanto por trás da sua criação?